Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos que vão ficar aqui, pode se sentar, pode se sentar. Vamos em mais um desafio de escola bíblica dominical e apresentarmos a exposição da lição de número 2, que inclusive o pastor Abinair já falou, traz como título o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Hein? Eu quero convidar os irmãos que aqui ficarem a abrir a Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2. Porque ficando aberto no capítulo 2, fica no capítulo de número 3, tá bom? Ezequiel, o capítulo 2 e o capítulo de número 3, vamos tratar sobre o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Amém? Irmãos, vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 2, o verso 1 diz assim: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Capítulo de número 3, o versículo 1 diz assim: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai e fala à casa de Israel. O verso de número 10 do capítulo 3, Deus volta a utilizar essa expressão. Depois disse-me mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos cativeiros, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e assim lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixe de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz com grande estrondo, que dizia: bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Amém? Irmãos, uma rápida introdução sobre o que realmente está acontecendo aqui nesse texto. É de saber de todos os irmãos que Deus chamou Abraão, e através de Abraão foram se formando uma comunidade, os hebreus. Os hebreus, no livro do Gênesis, vão ficar debaixo da escravidão, e Deus vai levantar Moisés, e assim diz o texto, para livrar eles com mão forte. Eles vão se dirigir pelo deserto, e esse processo de peregrinação vai acontecer no livro de Êxodo, no livro de Números, de Deuteronômio. Ele vai se findar no início do livro do profeta Josué. No início do livro de Josué, não profeta, de Josué. Josué, a partir do momento que simplesmente entraram na terra de Canaã, a Bíblia vai mostrar no livro de Josué como ocorreu as divisões das terras para as tribos. É nesse processo de divisão das terras que nós vamos perceber que a tribo de Levi vai ficar sem uma porção da herança. É o próprio Deus quem diz que ele será a herança da tribo de Levi. Chegamos no livro de Juízes. O bom é mostrar esses tópicos que eu estou abordando com mapas, né? Você vai perceber que no livro de Juízes, a nação de Israel, ela está no meio, está acompanhada por uma série de nações, aonde essas nações ao longo da história vão ser um verdadeiro problema para a nação de Israel. Ali nós temos Moabe, ali nós temos Filístia, ali nós temos Amon, e é por isso a expressão Moabitas, os filisteus. Só que chegamos no livro de Juízes, uma das nações que estavam ao redor da nação de Israel
era justamente uma nação chamada Midian. É por isso que no livro de Juízes, constantemente os midianitas vão atacar a nação de Israel, e é por isso que Deus vai começar a levantar justamente líderes militares. Levantando esses líderes militares, o que nós temos? Nós temos a finalização desse processo de teocracia. Teocracia é o fato de Deus ser o principal representante e gestor público da nação de Israel. A partir do momento que finaliza o processo de teocracia, nós vamos perceber que vai ser instaurada uma nova forma de governo, monarquia. Quem vai ser o primeiro rei? Os irmãos vão se lembrar, Saul. Quando Saul morre, por um prazo de alguns dias, um dos seus filhos assume o trono. Logo após, nós vamos ter Davi sendo apresentado como o principal monarca que Israel teve. Então o que nós temos? A monarquia dirigindo e governando. Davi morre, vem Salomão, e é com Salomão que vai acontecer a chamada divisão dos reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul era um pedaço de terra menor que o Reino do Norte. Em contrapartida, nós vamos perceber que os reis que estavam reinando no Reino do Sul, poucos deles fizeram a diferença e obedeceram e foram fiéis a Deus. Em contrapartida, no Reino do Norte, dos 19 reis que subiram ao trono, os 19 fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. É nesse processo de fazerem mal o que era aos olhos do Senhor, Deus foi levantando profetas igual Jeremias, que profetizou dizendo assim, se vocês não se voltarem para Deus, Deus vai permitir acontecer com vocês o que aconteceu lá no Egito. Vocês vão voltar a ser dominados por outros povos. Só que dizem que profeta da sua casa não tem honra. As profecias de Jeremias entravam por aqui e saíam por ali. Só que houve um momento que Jeremias começou inclusive a profetizar: não adiantam correr. Quando vocês acharem que a nação da Babilônia está vindo, eles já vão estar dentro das muralhas de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Profetas do calibre de Jeremias profetiza e Deus cumpre. E ele profetizou a vinda do Império Babilônico. Por 3 vezes, a Babilônia invadiu a nação de Israel. A primeira foi no ano de 605 a.C. A Bíblia vai dizer, em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1, que foi no 3º ano do reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor vem e sitia a nação de Israel, e consequentemente Jerusalém ficou cercada. Eles tinham uma estratégia de guerra que era cercar o que eles queriam dominar. Então o que aconteceu nessa primeira feita? Daniel foi levado cativo juntamente com seus amigos e a alta elite da nação de Israel. A prova disso que a Babilônia ela tinha um método diferente do que, por exemplo, a Síria. A Síria que chegava, matava todos, destruíam a todos. A Babilônia não. A Babilônia, a primeira vez que eles vão invadir a nação de Israel, eles vão selecionar, em Daniel capítulo 1, verso 5, vai apresentar quais eram os critérios estabelecidos pela Babilônia. Vai dizer que deveriam ser jovens, que não houvesse defeito algum. Essa expressão significa não deveriam portar necessidades especiais, jovens de boa aparência. Eu queria uma boa explicação para apresentar isso, mas não tem. Resultado, não podia ser feio. Resumindo, é isso, não podia ser feio. Se fosse feio, não poderia trabalhar na nação da Babilônia. E aí, formosos de aparência, sabem ciências, entendidos em conhecimento, e que eles tivessem cultura e habilidade para viver no palácio do rei. Então o que nós temos? Nós temos a exigência da Babilônia para simplesmente
trabalhar para eles. É nesse momento que a Bíblia vai dizer de um outro método apresentado pelo Império Babilônico. Eles mudavam a identidade. Como é que eles faziam isso? Eles pegavam os nomes dos jovens que enalteciam a Deus, como era o caso de Beltesazar, de Daniel, que o nome Daniel significa Deus é o meu juiz, e lá na Babilônia eles vão dar uma outra carteirinha de identidade. Olha, seu nome não mais vai se chamar Daniel, seu nome vai se chamar Beltesazar. Bel, que é uma divindade demoníaca na Babilônia, Bel proteja a sua vida. Beltesazar. E a grande questão é que você vai perceber que isso vai constantemente acontecer com todos os jovens que eram amigos de Daniel. Porque a Babilônia ela tinha como objetivo a mudança da identidade. Depois a Babilônia muda a educação e nós vamos perceber que hoje a Babilônia sim representa esse sistema mundano e satânico que nós estamos e que nós vivemos, aonde constantemente ela vai ter como objetivo tentar mudar o nosso nome e tentar mudar a nossa identidade. É nesse momento que a Babilônia invade a primeira vez. A segunda vez vai ser no ano de 597. Nesse dia, o templo de Jerusalém vai ser invadido pelos babilônicos e todos os utensílios vão ser roubados, saqueados, mas ainda o templo não foi destruído. É nesse momento que nós teólogos acreditamos que as cópias do que em hebraico eles chamam de Torá e Jeová, da lei de Deus, foram roubadas e é por isso que nós não temos as cópias, nós não temos os documentos originais dos textos e dos manuscritos do Antigo Testamento, porque de fato foram destruídos, e aquilo que não foi destruído na segunda invasão, que é da segunda invasão, inclusive, que Ezequiel vai ser levado cativo, é nessa segunda invasão. Na terceira invasão, aí foi considerada a pior das três invasões. No ano de 587, 586, nós temos justamente a data onde o templo que Salomão ergueu foi destruído e a proposta foi simples. Tudo que estava dentro e fora do templo, que estava ligado aos seus aspectos religiosos, passaram por destruição. Para os irmãos entender o que aconteceu naquele dia, vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo de número 39, por favor. Jeremias capítulo 39. A partir do... Isso, vamos aqui. A partir do verso 1, diz assim: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Pode passar. No ano 10, verso 2, no quarto mês, pode passar, o verso 3. Entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram, os nomes são citados, pode passar, o verso 4. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Próximo verso. Mas o exército dos caldeus, os babilônicos, na verdade são neobabilônicos, né? Babilônia já existia no Gênesis, e alcançaram Zedequias das campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias, à sua vista, também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. Próximo verso. E arrancou, olha só para você ver como eles faziam com o rei, com a autoridade máxima daquela nação. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Próximo verso. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo derribaram e os muros de Jerusalém. Acabou, irmãos. Só até aí. Você percebe como é que eles faziam? Então, quando Ezequiel foi levado cativo, na primeira vez, inclusive, acredita-se que foi mais ou menos uma quantidade de 10 mil pessoas. De fato, eles foram. Aí a pergunta é:
eles foram levados, obrigados, forçados a serem escravos na Babilônia. Os velhos foram mortos. Os meninos com habilidade para viver no palácio dos reis, a partir de agora, de fato, vão trabalhar para o Império Babilônico, e as donzelas foram violentadas. Eles chegaram em cativeiro babilônico. A grande pergunta deles lá na Babilônia era uma: será que Deus vai nos tirar daqui? Quanto tempo que nós vamos ficar aqui? Essa era a pergunta que não queria calar. Quanto tempo será de sofrimento? É nesse momento que Jeremias vai escrever uma carta. Olhe bem para cá, ó. Jeremias vai escrever uma carta, e ele vai escrever uma carta sobre a ordem de Deus. E eu queria que a mídia colocasse, por favor, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 4. Se você entender isso aqui, você pegou o topo da lição. Diz assim, isso é uma carta que Jeremias escreveu para eles lá na Babilônia, porque Jeremias de fato não foi levado para a Babilônia. O rei Nabucodonosor tratou ele melhor do que o próprio rei de Israel. Diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Ó, Starley, foi Deus que mandou eles para lá, porque o profeta já havia profetizado que se eles não obedecessem ao Senhor, isso viria a acontecer. Só que eles não acreditaram. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei dos seus frutos. Pode passar. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Tomai mulheres, verso 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Viu o que Deus está falando? Orem para que envie paz na Babilônia, porque eu enviando paz para a Babilônia, vocês vão ter paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Viu o que os profetas maus estavam falando? Estavam dizendo, não foi Deus que tirou vocês, mandou vocês para cá. Não, Deus está dizendo para Jeremias, fui eu que enviei. Porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer este lugar. Sabe o que Deus está relembrando? Prepara, vocês vão ficar 70 anos aí, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Verso 12, então é aí que vocês vão me invocar, ireis, vocês vão orar, e eu vou ouvir vocês, e vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Verso 14, e eu serei achado de vocês, diz o Senhor, e farei vocês voltarem do cativeiro, e vou fazer vocês congregar todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e eu tornarei a trazer vocês do lugar que eu vos transportei. Só até aí. Ficou claro? Viu que Deus enviou eles para a Babilônia? Tá, agora é baseado nisso que a lição começa. Ezequiel está nesse lugar, Ezequiel está nesse contexto, e é nesse contexto que Deus fala, Ezequiel, põe-te em pé, porque eu preciso falar contigo. Os homens criam que você seria sacerdote, a partir de agora eu estou te colocando para ser profeta. Qual que é a primeira diferença de sacerdote para profeta? Sacerdote levava a mensagem do povo para Deus, profeta levava a mensagem de Deus para o povo. É isso que aconteceu. É nesse momento que a lição no tópico de número 1, vamos lá, vai falar sobre um profeta no exílio, e já começa dizendo assim, olha, Ezequiel,
foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor e chamado por Deus para ser profeta entre os cativos. Olhe bem para mim. O que basicamente significaria o ofício profético? O ofício profético, ele está caracterizado por ser homens que recebiam uma revelação original de Deus. E é por isso que eles eram também caracterizados por levantarem as mãos e eles usarem a seguinte expressão: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Toda vez que é utilizada essa expressão, assim diz o Senhor, os profetas estão relembrando: eu não estou falando de mim mesmo, foi o Senhor que está ordenando com que eu fale isso. Então, para que é que Deus estava convocando Ezequiel? Para ser boca de Deus no meio do cativeiro babilônico. E é por isso que o tópico primeiro vai continuar dizendo que não foi fácil para ele, porque os judeus cativos foram identificados como casa rebelde, resistentes ao chamado para o arrependimento, obstinados de coração e que pronunciavam palavras que feriam. Por que é que para Ezequiel não foi fácil ser profeta? Não é pelo fato da missão dada por Deus, era por causa do povo dentro do qual ele iria profetizar. Agora o engraçado, se você ler Ezequiel, capítulo de número 3, verso 4, vamos lá, mídia, por favor? Ezequiel, capítulo 3, verso 4, Deus vai explicar para quem é o povo que ele tinha que profetizar. Olha só para você ver que Deus dá a rota. Diz assim: e disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel. Opa, Deus está falando para quem que ele tem que profetizar. Para a casa de Israel. E dize-lhes as minhas palavras. Próximo verso, por favor. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala. Isso aqui era uma referência, sabe a quê? Você não foi enviado para profetizar para os babilônicos, nem de língua difícil. Você deve profetizar para os judeus que foram levados para a Babilônia. Esse será o seu público-alvo. Só até aí, por favor. A grande questão é, qual que é a dificuldade nisso? É simplesmente os judeus portarem aquela mentalidade de que Deus era propriedade deles. E esse exclusivismo, ele de fato estava levando todos os judeus a padecer constantemente. E a questão é, como é que se aplica essa consideração? O tópico primeiro fala: quem quer fazer a obra de Deus não pode se assustar com nada. E por que nós teríamos motivos de nos assustar? Que creia você ou não, as grandes atrocidades que aconteceram na história da civilização humana foram feitas justamente por pessoas que acreditam e que tenham de fato uma religião, inclusive tendo Deus como, na teoria, sendo Senhor. E geralmente essas pessoas fazem coisas estranhas, sabe por quê? Porque se você observar, Deus vai exigir de todos os homens e de todas as mulheres que Ele convocou a seguinte característica: não seja medroso, não fique com medo. Lembra de Josué, capítulo 1, verso 9? Deus, você lembra, Josué? Não te mandei eu? Tem de bom ânimo, não pasme, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde for que andares. Deus cobra coragem de Josué, Deus cobrou coragem de Jonas, Deus cobrou coragem de Gideão, e a partir de agora Deus está convocando e cobrando coragem de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel, ao longo da sua chamada, teria inúmeros motivos para ficar com medo, e Deus exige dele fé. Irmãos, trabalhar na obra de Deus também vai exigir coragem, muita coragem. E quando eu falo coragem é porque nós temos 3 inimigos sérios. Primeiro, sem sombra de dúvidas, o nosso grande inimigo é nós mesmos.
Pode ter certeza. Nosso grande inimigo passa a ser nós mesmos, e é aquilo que recentemente eu estava falando numa preleição. Eu até acredito que Satanás queira sua casa, queira seu carro, mas se tem algo que Satanás sempre vai querer dominar é sua mente, porque ele sabe que dominando a sua mente, ele domina seu corpo. E é por isso que nós devemos ficar atentos, porque de fato, a nossa batalha passa a ser contra nós mesmos. O nosso segundo inimigo é simplesmente o sistema que nós estamos. É um sistema complexo, é um sistema perigoso. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, e na gramática grega isso remete à tese de que o sistema mundano já está no colo de Satanás. Satanás lá em Apocalipse é descrito como dragão, devido à agilidade, à sagacidade, força. Creia você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz, Satanás é sagaz. E o nosso terceiro inimigo é ele direto. Ele simplesmente partiu para cima de Jesus. Então, se ele fez isso com Jesus, com Paulo, se ele fez isso com os pais da igreja, com os avivalistas na época medieval e com homens que levam o evangelho a sério na época contemporânea, por que é que Satanás ia diminuir o passo contra nós? Então a proposta é o seguinte: qual que é a ordem baseada para esses três inimigos? É simples, é não ter medo, é ter fé e continuar, porque coisas para nos desanimar vai ter muitas. Eu estava um dia desses lendo a história do dicionário de Daniel Berg, os fundadores da nossa denominação, né? Vocês perceberam que minha dicção não está boa, mas Daniel Berg e Unam Vingre têm obras fantásticas, e talvez uma das que eu mais gosto de ler foi o exato momento aonde ele diz que o Espírito Santo combinou com ele, o Espírito Santo convergiu ele, para que ele entrasse dentro de uma trilha amazônica para pregar o Evangelho e plantar uma igreja lá. O que aconteceu? Ele comentou que entrou dentro do barco e, atravessando o rio, ele disse que percebeu que tinha um buraco gigante na perna do homem, pastor Evaldo, que estava levando ele para o barco. E ele perguntou por que aquele buraco na perna. Ele disse assim: isso é picada de serpente. E quando ele percebeu, o camarada do barco percebeu aonde Daniel Berg ia descer, ele quis entregar uma espingarda para ele. E quando quis entregar a espingarda, a proposta do Daniel Berg foi uma só: como é que eu vou pregar o evangelho de paz chegando lá armado? Não tem como. E ele falou assim: olha, eu estou te entregando a espingarda não é por causa dos índios, eu estou te entregando a espingarda por causa da anaconda brasileira. E o que ele comentou? Ele comentou assim: se porventura você vê buraco no chão, e se você perceber que o buraco está vazio, corre, pois a anaconda brasileira, ela é de colocar medo. O que aconteceu? Daniel Berg conta que à medida que ele foi entrando, foi pegando um facão, foi cortando justamente aqueles matos e abrindo caminho para ir pregar o evangelho. Ele comentou que viu um buraco, procurou no buraco e não viu. Olhou para cima, olhou para baixo, olhou para o lado, olhou para o outro. Ele disse que quando deu de costas, ele narra desse jeito: e virei-me e dei de cara com a anaconda brasileira. Uma sucuri, irmãos. Uma sucuri terrível. Ali ele disse que clamou o fogo, a água, o poder do Espírito Santo, a graça, porque ele conta que era de pasmar. Mas ele disse que orou e disse que percebeu o momento que ela ia vai embora. Ele comentou que ali foi, pregou o evangelho e ali foi plantada uma igreja. Mas a ideia é bem simples: coisas iguais a essa acontecem com todos aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus. Isso lá no Amazonas, aqui dentro, é todo canto, todo canto, todo canto. Seja no ID, seja numa pregação, seja na atividade de pastorear, seja na atividade de expor a Bíblia, a gente vai perceber que a ordem de Deus é uma só: não fique com medo. Não fique com medo. Quando Deus fala a expressão pasmar aqui, no texto de Josué, eu falo medo, mas assim, é pavor, porque a diferença, todo corajoso ele tem medo. A questão é que o corajoso ele neutraliza o medo, o apavorado não, ele permite o medo neutralizar o seu potencial, e por isso que ele nem vai. Então a ordem é: não fique com medo. Ezequiel, o tópico de número 1 diz assim: Ezequiel ficou atônito por 7 dias. Após as visões, o chamado de Deus, a revelação quanto à mensagem a ser anunciada e as características do público-alvo, Ezequiel vai se sentir triste e Ezequiel vai se sentir pasmado. A expressão
pasmado, indica espanto, ou atordoado e sofrendo perturbação. Sabe por quê? Irmãos, é simples assim. Se coloca no lugar de Ezequiel. Deus ordena você pregar para pessoas que nem Jeremias pregando para eles deram crédito. E é por isso que Ezequiel, simplesmente aconteceu algo terrível com ele. Ele vem para a Babilônia e em torno de 10 anos depois, a sua esposa ela é morta. E ele fica sabendo dessa notícia. A esposa dele foi morta, ele está longe dos seus pais, o seu ofício ministerial mudou, e a partir de agora Deus o convoca para pregar justamente a vontade de Deus no meio do Império Babilônico. Qual que é o primeiro sentimento que brota no coração? Simples, o sentimento do pavor. Porque você não conhece aqueles lugares. As ruas da Babilônia são desconhecidas. O coração daquele povo constantemente mudava, pois a geração iria mudar. Irmãos, quem nasceu naquele ano no cativeiro babilônico ia retornar depois com 70 anos de idade. Então a proposta é bem simples, a cultura era diferente, os aspectos religiosos eram diferentes, o coração do povo era duro, e isso gerava justamente pavor no medo do profeta Ezequiel. Mas volto a dizer, Ezequiel ficou atônito, pois o sistema cobrava isso dele, mas Deus ordenou para que ele fosse corajoso. A proposta é bem simples, Deus sempre vai exigir coragem, essa é a ideia. Deus sempre vai exigir um coração que esteja disposto a fazer a vontade dele a todo e qualquer momento. O tópico de número 2 vai apresentar um outro desafio vivido por Ezequiel, que é a questão de viver juntamente com pessoas cativas, viver com pessoas escravas, viver como escravo e conviver com pessoas escravas. Diz assim: muito interessante notarmos que, após a profunda experiência registrada no início do livro de Ezequiel, o Espírito Santo o levanta e o leva para junto do seu público-alvo. Vim aos do cativeiro e eu morava aonde eles moravam. Isso é um registro interessante. Deus coloca Ezequiel para conviver do lado do seu público-alvo, para compreender como eles pensavam, como eles agiam, como eles falavam, como de fato eles estavam absorvendo a cultura babilônica. E é por isso que o tópico 1 vai dizer assim, olha, tal relato nos faz lembrar, tópico 2, faz relembrar o interesse de Deus em interagir com a humanidade, revelando a sua palavra. Você vai perceber que constantemente Deus faz isso. A bem da verdade, eu acredito que de fato Deus faz isso. Deus faz todos os homens e todas as mulheres que Ele escolher viver na pele aquilo que eles vão profetizar. Se lembra que Isaías, Deus ordenou ele andasse nu? E a pergunta de Isaías é: Senhor, por que eu devo andar nu? Isaías, sente na pele como é que vocês estão na minha presença. Você se lembra que quando Deus prometeu um reino para Davi, houve um momento que Deus retirou Davi da casa dos seus pais para estagiar no palácio ao lado de Saul, para que ele fosse sentindo na pele aquilo que era ter uma vida em um contexto real. Ezequiel não é diferente. Se Deus levantou Ezequiel para profetizar no cativeiro babilônico, Deus também está colocando Ezequiel para conviver juntamente com os babilônios. Sabe qual é a lição que isso nos mostra? Geralmente a gente costuma acreditar que profecias vêm da parte de Deus com a seguinte expressão: mas o fulano não me conhecia. É por isso que eu sei que era Deus falando. Irmãos, de uma perspectiva bíblica, todos os profetas que profetizaram conheciam as pessoas, conhecia o povo e vivia no meio deles. O fato da pessoa não te conhecer não significa que é Deus falando.
Deus pode usar pessoas que te conhecem, conhecem sua rotina, conhecem sua língua, conhecem o que você fala, para fazer justamente a sua vontade. O tópico de número 1.3 vai dizer assim: esteve no meio deles um profeta de Deus. Diz assim: o Senhor Deus alerta Ezequiel que o reconhecimento da ação do profeta enviado pelo Senhor não é determinado pela reação dos ouvintes. Isso aqui é importante. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Vamos explicar primeiro o que é ser profeta. Profeta foram aqueles que receberam revelações originais da parte de Deus. Então a pergunta é: ainda hoje existem profetas? Segundo Jesus, não. Jesus chegou a dizer que o último profeta foi João Batista, pois vai ser a última vez na Bíblia que você ouve a expressão: assim veio a João Batista a palavra do Senhor. Essa expressão veio a fulano a palavra do Senhor significa que Deus não jogou uma Bíblia lá no céu na cabeça dele, não. Significa que Deus estava dando uma comunicação direta para ele repassar ao povo. Então o que nós temos hoje, Starley? Nós temos hoje dom de profecia. A primeira pergunta é: qual é a diferença de profeta para dom de profecia? Resposta: profetas recebiam a revelação original de Deus. Dom de profecia é profetizar, mas não pode ser mais nada original. Profetizar tem que ser uma cópia daquilo que já está escrito na Bíblia. Amém? Amém, amém, amém? Ninguém pode profetizar algo que está fora das Escrituras, porque o parâmetro para saber se algo vem da parte de Deus ou não é justamente a Bíblia Sagrada. Eu vou contando essa história e assim eu uso para fundamentar isso. Quando eu e o evangelista Antônio Sérgio éramos mais novos, me lembro perfeitamente de nós chegarmos numa casa. Acho que eu estava nesse dia, não sei se eu estava. Me lembro de nós chegarmos numa casa e tinha um grupo de irmãs orando para que o dono da casa morresse. Pois é, o pastor João até falou, misericórdia, mas Starley, como é que isso aconteceu? Veio disfarçado numa profecia assim, ó. Um profeta profetizou assim, ó: filha, como ele tem te atrapalhado a fazer a obra, eu vou recolher ele. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Se Deus for matar todo mundo, ou todo marido, ou toda esposa que enche o saco por estar vindo à igreja, metade desse povo morre. Aí você sabe o que aconteceu? O texto foi aberto inclusive pelo evangelista Antônio Sérgio, que está ali. E ele foi lá e jogou um balde de água fria na profecia das irmãs. Ele disse: mas se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que ele teria prazer na morte de um presbítero da casa dele? E quando o presbítero, dono da casa, descobriu que ele estava trabalhando e a mulher dele estava com mais um grupo de 5 mulheres orando para ele morrer, adivinha o que ele fez? Separou. Porque quem é que garantia para ele que mais na frente ela não ia contratar pistoleiro para matar? Porque você não está entendendo. Ele ficou triste quando ele estava trabalhando e ficou descobrindo que ele tinha um batalhão de mulheres orando para que ele morresse. A grande questão em xeque é por que isso aconteceu. Pessoas que estavam falando no nome de Deus, que Deus jamais diria, profetizando coisas no nome de Deus que Deus jamais profetizaria, e verbalizando coisas no nome de Deus que Deus jamais verbalizaria. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos que aqui estão já passaram, já receberam, não profecias bíblicas, mas com certeza alguns de nós já deve ter recebido profetadas. Alguém que já recebeu? Já, todo mundo passa por essa experiência. Todo mundo passa por essa experiência. A grande questão é, o que estava acontecendo? Deus fez uma promessa para Ezequiel. Ezequiel, quando você profetizar, vai ser diferente. Pode ser que as pessoas não deem crédito, mas as pessoas vão saber que entre eles caminhou foi um profeta. As pessoas vão saber que entre eles esteve um homem que andava com Deus e eu andava com você.
Percebe o sinal? Lembra de Elias quando ele passava? Eis aí um homem de Deus, porque o que ele profetiza é simplesmente debaixo da ordem do Deus que é todo poderoso. Conhece pessoas assim? Eu conheço. A grande questão é, esse é a ordem dada por Deus, mas Deus ainda dá uma instrução para Ezequiel. Ezequiel, o termômetro do seu ministério não vai ser a reação do povo. Lembra do que está tratado no tópico 3? Não se baseie na reação dos seus ouvintes. É um problema que todo profeta tem. Inclusive, segunda-feira, conversando com o pastor Abinaí, ele falou sobre isso comigo. Ele está falando, olha, Starley, eu prego, e às vezes, quando as pessoas não se convertem, antigamente me batia uma tristeza que eu ficava ruim. Só que hoje, o que é que eu faço? Eu vou e prego, porque conversão, quem faz é o Espírito Santo, não é o pregador. Regeneração, quem faz é o Espírito Santo, não é o profeta, irmãos. Então, o que cabe ao profeta fazer? Profetizar. O que cabe ao cantor fazer? Cantar. O que cabe ao pastor fazer? Pastorear. Agora, conversão, regeneração, santificação, quem faz é o pregador? É o cantor? Não é. Quem faz é quem? É o próprio Deus. Isso se chama maturidade. É entender que o nosso ministério não é baseado nas reações das pessoas que ouvem e nos veem falar no nome do Senhor. Então a ideia é, Deus mandou, vai lá e faça. E não tome como verdade a reação dos ouvintes. Amém? Depois, vamos finalizar? O tópico de número 2 vai tratar sobre um problema emocional com o profeta. Como é que se lida com os sentimentos e as emoções? O tópico de número 2, diz assim, o confronto com a verdade. Porque Ezequiel tinha um bom motivo. Ezequiel tinha um excelente motivo para ficar com medo. Primeiro, você percebe que, igual nós, Ezequiel observava a reação das pessoas. Porém, a mensagem de Ezequiel não era essas mensagens igual nós vimos hoje. Deus vai te dar a vitória. Não é mensagens que assim, ele vai te pegar para ser cauda, para ser cabeça. Não é essas mensagens carregadas de coaching. Porque a teologia do coaching diz que você pode. O evangelho diz que você é miserável. A teologia do coaching diz que você tem que estar por cima. O evangelho vai prover e vai dizer que seu braço não tem força nenhuma. A psicologia da autoajuda vai consequentemente levantar seu ego. O evangelho vai expor as suas fraquezas, as suas fragilidades, e o evangelho vai expor seus pecados. É nesse momento que Deus levanta Ezequiel para utilizar-se de um método de pregação. E o método, sabe qual era? O método do confronto. O tópico 2.1 vai dizer assim: desde Caim, o ser humano tem dificuldade de lidar com o confronto, ter seus pecados expostos. Você quer ver a dificuldade com os nossos pecados e quando somos confrontados? Você lembra de Davi, não lembra? Você lembra que Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 11, ele simplesmente comete a prática do adultério. Só que em 2 Samuel, capítulo 12, já é passado quase um ano, e Davi, calado. Aí o que acontece? Deus levanta um profeta chamado Natã. Aí Davi ouve de Natã uma boa historinha. E o engraçado é que até nesse livro que eu escrevi sobre aconselhamento cristão, aqui eu comento que o sanguíneo você nunca pode confrontar. Sabe como é que Natã, percebendo disso, ele faz? Ele fala assim: Davi, deixa eu te contar uma história. Davi tenta imaginar um fazendeiro que tinha muitas ovelhas e um só tinha uma. Davi se acredita que o que tinha muitas matou a única e levou para si? Davi dá logo um pulo do trono, bate o cetro no chão
e diz: não, meu Deus, esse homem é digno de morte. É nesse momento que ele tem aquele insight, não é? Sabe o que Natan fala? Davi, esse homem é você. É aí, pastor Zéias, que os pecados vão ir para fora. E você sabe o que acontece? É a Bíblia mostrando que sem confronto não tem mudança. Irmãos, houve um tempo da minha vida, eu nunca deixei de ser acompanhado por alguém. Mas teve uma época que eu fui acompanhado por um professor da FACEB, ele leciona lá até hoje. E ele fala uma frase, parece que ele e minha mãe combinou as frases. Eles falam assim para mim, Starley, você pode ser o maior pregador das galáxias, isso para mim pouco importa. Eu quero saber se você está em comunhão com Deus. Eu quero saber se você está na presença de Deus. Para mim, pode pregar ali, pode fogo descer, pode acontecer o que for, porque essas coisas não me impressionam. O que vai me impressionar é se você está com o joelho dobrado, clamando a presença de Deus. Irmãos, eu saía de lá destruído, perdi até o rumo de onde eu morava. Era isso que o profeta Ezequiel profetizava. Não quero saber se vocês estão em Judá ou na Babilônia, se Joaquim ou Nabucodonosor que está no trono. A pergunta é: vocês querem um compromisso com um Deus que é todo poderoso? É isso, é confronto. Eu vou te dar uma dica: se você não tem ninguém que confronte os seus pecados, se você não tem ninguém que confronte as suas mazelas, se você não tem ninguém que confronte os seus erros, o seu fracasso será mais do que certo. Tenha alguém que ame a sua vida, seja seu amigo, te confronte em particular, mas que te elogie em público. Tenha um profeta Natan, que de fato, vamos colocar essa expressão bem clara para não ter dúvidas, que descasque você, mas que promova a sua vida espiritualmente. Esteja com você um profeta que levante as mãos e diz assim: assim diz o Senhor, dobra os seus joelhos, pois quem sabe haverá esperança para você. E é por isso que no tópico 2.2 vai falar sobre a esperança por um fio. No tópico 2.2 tem um parágrafo que diz assim: houve necessidade de Deus levantar um profeta. Para falar o quê? Para falar a verdade. Que verdade? Para falar para eles o motivo pelos quais eles estavam presos. Sabe o que estava acontecendo? Profeta tem diferença. Você sabia que profetas ou homens levantados por Deus para profetizar, no tempo contemporâneo, pessoas com dons de profecias, mensageiros de Deus para nós, eles não puxam o nosso saco? Você sabe que é perigoso você estar do lado de alguém que só concorde com você. Você não pode estar rodeado de pessoas que só discordem, mas vez ou outra você precisa ter pessoas que discordem de você, pessoas que façam ver aquilo que você não está vendo, que tenha coragem de falar para mim e para você aquilo que os outros não tenham, pessoas que simplesmente não massageiem o seu ego, pessoas que confrontem o seu sistema de crenças, pessoas que confrontem suas práticas que são estranhas, e pessoas que levantem mensagens para você, mensagens que façam com que você tenha uma vida para a glória de Deus. É por isso que eu te oriento você ficar muito atento com o puxa-saco, porque há quem diga que quem puxa saco puxa tudo, inclusive o tapete que leva a pessoa para o inferno. Profetas levantados por Deus igual a Ezequiel vai apontar a causa do problema, vai dizer o quão miserável a nação estava, o quão a nação precisava de Deus, e de fato, ele estava com o propósito de alinhar aqueles judeus na Babilônia para que eles tenham uma vida para a glória de Deus, para se cumprir nos 70 anos, eles voltassem. O tópico número 2.3 vai dizer uma advertência de Deus ao profeta. O profeta ficou impedido de falar ao povo, ao não ser quando a mensagem vinha do próprio Deus. É uma outra exigência.
Senhor, eu posso falar minha opinião? Não. Irmãos, falar opinião é terrível. Existe uma diferença gigante, inclusive eu tratei nesse livro, sobre conselho para aconselhamento. Dar conselho é quando eu simplesmente só falo minha opinião. A pessoa chegou para mim, contou algo e eu vou dar o meu parecer. Isso geralmente não liberta ninguém, não cura ninguém, não restaura ninguém, não salva ninguém. A proposta é fazer um aconselhamento. Visita não é aconselhamento. Chegar na casa do outro, comer pão de queijo, tomar café, não, aconselhamento é técnico. Aconselhamento envolve direção. Aconselhamento envolve ouvir. Aconselhamento envolve eu falar só aquilo que Deus ordenar com que eu falasse. E se Deus não falou nada? Não falo nada. Simples assim. O tópico de número 3 vai dizer que um profeta tem que ser destemido. E é por isso que o tópico de número 3:1 vai dizer que quem está com a verdade não pode ter receio de falar. O que você falou é verdade? É a grande verdade bíblica? O que você falou proveio de Deus? Porque se porventura veio dele, fica tranquilo que no finalizar das contas, ele sempre vai se responsabilizar por aquilo que ele mesmo falou. Eu me lembro de uma certa feita, um tio meu foi no estado do Piauí e ele está inserido numa daquelas pessoas que geralmente o que ele profetiza, eu já fico esperando que eu sei que vai cumprir. Meu tio foi pregar num campo no estado do Piauí e ele olha para o presidente e diz assim: o seu vice vai te trair. O presidente não acreditou muito. 45 dias. A igreja passou por um dos maiores problemas. E eu descobri que quando Deus coloca algo no coração, estiver crendo que foi Deus quem falou, Ele vai cumprir o que Ele disse lá em Isaías: as palavras não saem da boca dele e voltam vazias, elas vão fazer o que Ele apraz. É por isso que o profeta não pode ter medo de falar, desde que ele tenha a estrita convicção de que foi Deus quem o ordenou para que ele falasse. O tópico de número 3:2 vai falar da série dos desgastes dos ofícios proféticos. Desgaste emocional, não serão aplaudidos pelas pessoas, não receberão troféus ou medalhas, não vai acontecer nada, irmãos, não vai acontecer nada. Desamparado pelos homens, abandonado pela terra, mas nunca desamparado por Deus e esquecido pelos céus. O tópico de número 3:3 vai dizer que a mensagem de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo. Não é o povo quem decide o que eles querem ouvir. Quem decide é Deus. Quem ordena falar é Deus. Quem simplesmente decreta o conteúdo da mensagem é Deus. E nós temos que ficar atentos, porque profeta tem essa tendência. Você lembra de Samuel? Samuel sai de onde é que ele estava, Deus ordenou para ele ungir um novo rei. Aí ele chegou na casa de Jessé, aí passou o primeiro filho. Sabe qual foi a conclusão de Samuel? Ele diz assim: certamente está o Senhor perante o seu ungido. Samuel. Sabe o que significa essa expressão? Eu tenho certeza que esse é o homem que Deus vai levantar. Sabe o que Deus grita no coração dele? Samuel, não olha para a sua aparência, porque você vê o fora, eu olho para o coração. O rei que eu vou levantar em Israel, ele não tem aparência física, mas o coração dele vai ser segundo o meu coração. Mas eu fico apegando justamente nisso. Samuel cometeu esse erro. Nós não podemos cometer o erro de achar que Deus vai falar segundo o nosso conceito, segundo o nosso sistema de crenças. Nós não podemos nos esquecermos que na obra dele, quem manda é ele, que o conteúdo da mensagem, quem dá é ele, e que o louvor e a glória deve ser dele. Amém? Quero pedir para você ficar de pé, quero fazer uma rápida oração. Deus levantou Ezequiel para profetizar na Babilônia. Não era fácil. Sua esposa foi assassinada.
desafios e desgastes emocionais, ministeriais, sociais. É igual nós, mas nós acreditamos que Deus foi quem nos convocou, Deus foi quem nos chamou, Deus nos levantou. E enquanto Deus for a nossa base, sem sombra de dúvidas, tudo vai dar certo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, ministra, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, que o teu Espírito Santo nos guarde.